de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora bem, hoje o Ricardo Lestre e o Luís deram-me aqui o controle dos comandos do ataque rápido. E porquê? E vamos ser muito claros. Nós elegemos Fernando Santos como o treinador da década e, portanto, decidimos falar sobre isso. Decidimos recordar um bocadinho a década que Fernando Santos nos deu. Não, ele não teve a década toda a treinar a seleção, mas esteve uma boa parte da década. Agora ficou um bocadinho na moda bater no Fernando Santos, normal, pelo menos depois da não qualificação direta para o Mundial, mas temos que recordar tudo o que ele fez antes e por isso mesmo. Cá estamos nós, vamos olhar para aquilo que Fernando Santos já fez na sua passagem pela seleção. É uma passagem que já leva 7 anos, Vasco? Mais coisa, menos coisa? Chegou em 2014. Quase 8, não é? Quase 8 anos. Ora bem, e a voz que vocês ouviram é do nosso homem do Playmaker, Vasco Sousa, a quem nós... Vasco, posso dizer a tua alcunha ou não? É o maior. O maior? O maior. Eu ia dizer que era o Quinho, Vasquinho, mas pronto, é o maior. É o maior. Se bem que maior também é o Ricardo Lestre. Também é o Ricardo Lestre. Somos os dois. Pronto, tenho o Lestre à minha esquerda, tenho o Luís à minha direita e aqui um bocadinho mais à esquerda tenho o Vasco. Vamos, e esta pessoa que está a falar é o Igor Gonçalves. Exatamente. Não sei Pois eu esqueci também faz parte. Esqueci-me de apresentar. É impossível não conhecer. Impossível. Não, sim, mas normalmente és tu que com a tua cara incrível apareces para os podcasts. Mesmo estes especiais. Exatamente, estamos em vídeo também. Aliás, vamos estar muitas vezes em vídeo agora nos próximos tempos. E portanto, vamos começar. Ora bem, isto não vai ser o ataque rápido normal, ou seja, não vamos ter as vossas rubricas parvas, nem vamos ter o arranque parvo do Ricardo Lestre desta semana. Sim, isto vai funcionar. Eu tenho aqui uma série de clipes de áudio de algumas declarações que ficaram marcadas na passagem de Fernando Santos na nossa seleção, e depois partindo daí vamos recordar um bocadinho, comentar um bocadinho, e o Vasco vai nos ajudar sempre com a sua memória e com a sua aptidão para os números. Ora bem, ainda se lembram como é que estava a seleção quando Fernando Santos entrou, ou não? Luís? Pós-Albânia, não era? Aquele jogo em Aveiro em que Portugal perdeu 1-0 contra a Albânia, Paulo Bento despedido, e estava para lá de mal. Eu lembro que na altura era já... Apuramento para o Euro 2016? A começar, e já na altura aquilo vinha de uma péssima participação no Mundial 2014, portanto o Paulo Bento não tinha ficado nada bem na fotografia. Aquilo foi aquela cereja no topo do bolo que no fundo adiou um bocadinho um cenário que já parecia bastante provável, que era a saída do Paulo Bento. Foi um contexto um bocadinho mais complicado do que poderia parecer, por causa da questão de, no tal Mundial 2014, o Fernando Santos vinha do castigo de 8 jogos, que depois foi encolhido, não é? Sim, o Lestre, Fernando Santos, desculpa, Paulo Bento tinha uma característica muito interessante, que já vinha do Sporting e que ele transpôs para a seleção, que era castigar jogadores. Tu ainda te lembras da quantidade de jogadores que não iam à seleção porque estavam chateados com o Paulo Bento? Por acaso já não me recordo, mas eu tenho ideia Ricardo que havia Carvalho. É só lembrar os veteranos recuperados pelo Fernando Santos. Tiago, o Balzingo também. E o próprio Dani. O Dani. Mas o Ricardo Carvalho talvez seja... Ricardo Carvalho era o principal, que ele até abandonou uma concentração. E o Tiago até chegou a fazer a abandonar a seleção. um post oficial. Na altura não era post, era uma carta dirigida ao Fernando Santos, à Federação, a dizer que com Paulo Bento, nunca mais. Ora bem, vamos ouvir só aqui um trechozinho daquilo que foi a apresentação. Foi muito difícil encontrar vídeos da apresentação de Fernando Santos. O único vídeo que há, ou que muita gente já viu, e vocês vão se aperceber e vejam lá se percebem qual é que é o vídeo que anda a ser partilhado de Fernando Santos da apresentação. É neste momento, na realidade, um momento de grande emoção para mim. É algo que sempre sonhei, é algo que felizmente hoje aqui estou a concretizar e que espero, através dele, poder dar todo o meu contributo para bem do meu país, principalmente do futebol português. Tudo farei para que assim aconteça. A minha confusão é total. E este é um momento de grande felicidade para mim, quer pessoal, quer profissional. Eu estou em total sintonia com aquilo que é este projeto, com aquilo que é a dinâmica deste projeto, com aquilo que foi traçado. Achavam que ele estava confuso logo na altura? Não, claramente estava confuso no seu discurso, não é? São 3 expressões míticas: essa da confusão, na realidade e aquilo que é.
O Luís tem uma aversão ao Aquilo Que É. Tenho. Agora, eu não sabia que era tão antigo. Eu achava que o Aquilo Que É era uma coisa mais recente. Vinha de Conceição, Conceição e assim. Mas não, já é mais antigo. Olhem, como o Luís disse bem, ele estava castigado 8 jogos. Portanto, havia o risco real de ele falhar quase grande parte. Toda a qualificação. Não sei se era toda, mas grande parte. Nessa fase de qualificação, o grupo de Portugal era mais pequeno. Era, só faltavam 7 jogos. Então falhava isso. mesmo todo. Ele já tinha. O Paulo Bento fez 2. Fez um só. Ou fez um? Fez um. Foi com o Alberto. Ok, faltavam 7. Portanto, aqui nesta declaração, eu depois cortei um bocadinho, já estava um bocadinho longa. Depois há uma declaração do Gilberto Madail, onde o Gilberto Madail fala da contratação de Fernando Santos como selecionador e de Lídio Val como treinador ele chamou-lhe treinador da seleção A ou qualquer coisa assim do género, já não sei como é que ele se chamou. Porquê? Porque havia mesmo este risco de Lídio Val fazer toda a qualificação no banco. Ainda fez uns jogos? Fez. Com a França? Fez dois. Fez aquele... Que na Arménia, que Portugal ganha 3-2, que é ele que está no banco, tenho essa ideia. O castigo do Fernando Santos passou para 4, sendo que ele já tinha cumprido 2 e portanto só cumpriu 2. Na realidade, ele só cumpriu 2 jogos de castigo. Na realidade, já pegou. Engenheiro, muito bem. Olhem, recordando, fazendo aqui um exercício de memória, depois de Scolari, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos, eu já não me lembro mesmo se Fernando Santos foi bem recebido ou não. Foi. Lembras-te de alguma coisa? Eu lembro-me porque o trabalho que ele fez na Grécia foi um trabalho que foi muito bem visto por cá. Tenho ideia que foi o único. ainda Gostam muito dele na Grécia. Sim. Gostam mesmo. Aliás, nós ontem quando entregámos o prémio é que ficámos a saber pelas declarações dele que ele tinha sido eleito o treinador da década de 2000 a 2010 na Grécia. A sério? Nem foi o Otto Reagel que foi campeão da Europa? Bem visto. Pronto. Não sei, fala com o engenheiro. Ele disse, eu vou confiar nele, não é? Acredito que ele não estava confuso. Ele deve ter o prémio lá em casa. Eu não estou a dizer que ele está a inventar. Agora, o Otto Real conseguir levar a Grécia ao título europeu. Coitado do Otto. Sim, mas também contra Portugal. Não, mas atenção, eu não sei bem a que período da década é que se referia, percebes? E ele também fez outro, mas também bons se incluiu trabalhos 2014, se calhar já não incluiu 2004. Pode ter sido isso. Então que década é essa? A década começa ali em 2005, se calhar, não é? Não sei. É uma nova década. Ok, pronto. Muito bem, parabéns a Fernando Santos. Duas décadas. Duas décadas de Fernando Santos. Olhem, meus amigos, vamos só recordar a questão do castigo, porque realmente era um assunto muito, muito importante. E o próprio Fernando Santos, isto é uma entrevista à TSF que ele deu na altura, assumia que se o castigo fosse 8 jogos era preciso repensar a sua estadia. Que sim, e não quero acreditar que vai acontecer o contrário, vai haver uma redução do castigo e, portanto, tudo correrá normalmente. No pior cenário, teríamos que pensar. Em função disso, não, isso não, mas quer dizer, está bem, mas perante um cenário de outros jogos temos que pensar. Isso, obviamente, eu acho que todos nós temos que pendurar e depois chegarmos à conclusão se na realidade tudo deve continuar. Eu acho que a mim não está em causa, penso que a relação ao Presidente também não, mas acho que se isso viesse a acontecer, devíamos ter pelo menos um segundo para pensar. Acho que isso era perfeitamente normal. Mas não existe nenhuma cláusula. Normal. Não existe nenhuma cláusula. Eu acho que se ele tivesse cumprido 8 jogos. Devíamos ter um momento para pensar. Foi talvez a decisão mais arriscada de Fernando Gomes, trazer um treinador que podia falhar uma qualificação inteira, uma qualificação que começou tão mal. Claro. Obviamente, tu estás de fora 8 jogos, podes comprometer qualquer coisa, um apuramento, podes comprometer uma competição. Obviamente que isso aí é muito arriscado. É que no contexto de seleções significa 2 anos quase, não é? Exatamente. Neste caso era 2 anos. Era um ano e tal. Neste caso ele só treinaria no europeu. Se Portugal fosse europeu. Sim, no play-off, se Portugal fosse ao play-off, ele já estaria naquele cenário inicial. Mas era a qualificação quase toda sem um treinador no banco. Sim, eu lembro-me na altura que há 2 coisas. Há esta questão mas que toda a gente achava que era realmente um castigo muito exagerado, porque foi no final do Mundial 2014, nos oitavos contra a Costa Rica, não foi? Que ele foi por protestos, no fundo. 8 jogos foi uma coisa completamente exagerada. Mas depois o Fernando Santos tem logo um aspecto que conquista muita gente, que é a recuperação dos tais vários jogadores que estavam afastados da seleção e que ele consegue ao mesmo tempo ir buscar esses jogadores e também não desprezar os jogadores que estavam em melhor momento, porque o Paulo Bento, as últimas convocatórias do Paulo Bento já estavam assim a destoar um bocado. Eu lembro-me que a última, e com todo o respeito pelos jogadores obviamente, mas na altura era o Pedro Tiba, o Ricardo Horta, que ainda era um miúdo na altura, 2014. Portanto, estava assim a dispersar um bocado. Houve uma renovação que se esperava que ele fizesse no final de 2014 do Mundial e ele não fez.
Portanto, jogadores como o Miguel Veloso, enfim, vários que... Motinho. Só para teres noção, nesse jogo contra a Albânia também estavam no banco Ruben Veso, Antunes, Pedro Tiba e Ivan Cabaleiro entrou também, como o Ricardo Horta, no jogo contra a Albânia. Pois, eu não sei dizer quem é que eram os jogadores na altura, mas havia ali uma sensação de que a renovação não era por ali. Ou seja, ele foi por um caminho, alguns jogadores que estavam a aparecer... Pedro Tiba foi. Pois. Sim. E acabou de chegar ao Braga. Sim, exatamente. Vindo do Vitória. Chaves? Não foi de Chaves. Não, ele foi para os Chaves. Não. Ele foi do Vitória de Setúbal para o Braga. Portanto, eu lembro-me dele aparecer a no Vitória minha, de portanto, Setúbal. Acho que ele vai dos Chaves para o Braga. Não, amigo, o Chaves nessa Eu altura acho não que estava ele na só vai para os primeira. Chaves Não discutas que depois do Braga. Ele tem memória de Vamos já elefante, ver. não Vasco, discutas. Vasco. Enquanto eu estou a ver Eu aqui... acho que ele no Braga chegou a ser treinado pelo Conceição, talvez, 14, 15. E acho que antes ele estava no Vitória. Estamos juntos, com o Ricardo Horta, estamos precisamente. juntos. Isso vocês não percebem nada. Vasco, ajuda-me só aqui uma coisa. Qual era o nosso grupo no Euro 2000, na qualificação? Portanto, tínhamos a Dinamarca, tínhamos a Albânia, tínhamos a Arménia. Não te vou mostrar porque estamos a ser filmados, senão já estava a mostrar um dedo. Tínhamos razão? Tínhamos. Claro, obviamente. Portanto, era a Dinamarca, a Albânia, a Arménia e falta-me aqui um adversário. Tenho que ir ver, é? Não é Suécia. A Albânia já disseste, não é? Albânia do É a De Sérvia. Sérvia. É Sérvia. Muito bem. Albânia do De Biasi, não é? Que conseguiu a qualificação direta. Verdade. E nós? Quem diria? Fomos ao playoff? Já não me lembro. Não. Nós ganhamos o grupo. Ganhamos os 7 jogos. Logo no Não, primeiro jogo 7 ganhamos na jogos. Dinamarca com o cruzamento de Quaresma e gol de Ronaldo no último minuto. E ganhámos com o avanço. Sim. Mas acho que foi só na última jornada. Foi na penúltima que garantimos o apuramento. Foi? Pois, na última não podia Passavam ser, 2 Não direto. podia ser se eles tivessem perdido. Não, mas já entraste pelo menos com 4. E que a Albânia ganhou também. Foi ao ganhar a Dinamarca cá, em Braga, com o gol de João Moutinho. E pronto, e depois... Depois veio o Euro. O Euro é, sem dúvida, o grande momento do Fernando Santos na seleção. Por causa dos empates, Falar não é? em apostas arriscadas, ainda bem que ele ficou, não é? Ainda bem que tudo se manteve, o Fernando Santos ficou. Sim. Europeu. Europeu. Naturalmente temos que recordar, esta talvez seja a grande. Ele no Euro, nas conferências, esteve sempre muito bem, tinha aqueles provérbios, lembram-se dos provérbios que ele usava, nós já vamos ouvir depois à frente, e naturalmente teve esta declaração. Seria, na verdade, afastar. Portanto, é uma final. Isto é antes do jogo com a Hungria. Eu acho é que o que acontece é que antecipámos as nossas finais, não é? Eu já disse à minha família, eu só vou dia 11 para Portugal. Eu vou ficar cá muito tempo ainda. Só vou dia 11 para Portugal. Dia 11 do mês que vem. E Espetáculo. vou lá e vou ser recebido em festa. E foi. Temos um artigo na enciclopédia sobre isto. Quando ele disse isto. Qual José Mourinho? Exatamente, há José Mourinho. Mas quando ele disse isto, Portugal sempre teve boas equipas, sempre fez volta e meia faz boas participações. Mas na realidade ninguém levou isto muito a sério. Tu pegaste mesmo na realidade. Completamente. Pegaste na realidade. É que eles já estavam a rir os dois. Homenagem Pá, eu a já me Fernando tava- Santos. Tens razão. Tu é que estás certo. Eu é que estou certo. É que eu já me estava a rir com o áudio quando Eu é eu que disse estou na realidade. certo. Eu é que estou certo. Portanto, homenagem a Fernando Santos, Danilo, William e na realidade. Muito bem. O que é que tu perguntaste? Temos todos que Que dizer não na realidade. acreditámos muito que. Quer dizer, levámos isto um bocado na brincadeira. Na altura a malta estava assim um bocado para o Pois, a processo. coisa Portanto, não já correu tinha... mal nada, não correu muito bem a abertura, não é? Não, é que tinhas um grupo bastante Bastante acessível na teoria, não é? Islândia, Áustria e Hungria. E foi com 3 empates e ainda bem que abriram para 24 equipas e os terceiros melhores conseguiram apurar-se, não é? Porque senão... E lembrar que no último jogo contra a Hungria, Portugal estava a perder 3 vezes. Precisava de um Foi o hat-trick empate. do Cristiano, não foi? Que ele até marca aquele gol de calcanhar. Isso. Bicho, exatamente. O outro é o É o Nani. Nani. E Portugal só precisava do empate e esteve Sim. 3 vezes em desvantagem nesse jogo. Ou seja, houve 3 vezes durante a última jornada que Portugal esteve eliminado do Campeonato da Europa. Este áudio é antes Esse último da jogo, Hungria. da Hungria. Exato. Já depois do Ronaldo ter falhado um penalti contra a Sim, Áustria. ele fala disso Certo, no início. ok. Ele fala disso no início. Sim, mas foi... enfim, aquela fase de grupos foi terrível. Depois para a frente... Mas ainda bem que foi assim, eu acho. Pois, Vasco, porque depois até calhámos que havia aquela coisa do lado bom e do lado Exatamente, mau. exatamente. Já não me lembro certo. Foi o gol da Islândia no último lance de jogo, no outro jogo contra a Áustria, que permitiu à Islândia ultrapassar Portugal. Portugal caiu para terceiro, em princípio seria pior, mas o alinhamento de todo o grupo, de todo esse caminho, era mais acessível. Os Franças, Alemanha, Espanha estavam do outro lado, não era? Exatamente.
Estava todo do outro lado, nós tínhamos a Croácia, depois tivemos a Polónia, País de Gales. e País de Gales supostamente seria a Bélgica, Sim, a principal era a equipa, Bélgica, mas foi eliminada por Gales. 3-1, não foi? 3-1. Por isso até nisso correu tudo bem. É verdade. Do outro lado era Itália, Alemanha, Espanha, França. Coisa pouca. E basicamente Incrível. E a Inglaterra também. A Inglaterra perde Mas nos a quartos, Inglaterra perde logo com a Islândia, não sei se está a perceber. Eu acho que os deles estiveram connosco nesse europeu. Pá. Completamente. Sim, e Fernando Santos, eu acho que tenho ali um áudio. Exato, é depois na Liga das Nações, mas eu ia transpor. A questão de Deus e a religião e a fé ele sempre trouxe isso, não é? Sim. Ele falou sempre disso. Mas em toda a carreira dele. Sim, ele já não é propriamente agora, já desde os tempos do Porto, do Sporting, do Benfica, né? Mas ele tem sempre esse presente, e depois tem aquela declaração no final da conquista do Euro, em que ele também tem muito daquele manuscrito era sobre religião e sobre a devoção. Olha, e o agradecimento. Vamos recordar. Tens portanto, isso? Não tenho isso. Tenho, curiosamente, a parte onde ele... O senhor tem algum provérbio para definir a campanha de Portugal? Essa conquista que teve uma cara tão sofrida, né? Mas que no final teve um final muito feliz. Fomos simples como as pombas, por dentes como as serpentes. Luz. Eu não conhecia essa coisa linda. E agora ele vai agradecer ao povo grego. Não posso deixar de fazer. E vão permitir que o façam, porque foi ali que eu aprendi a ser treinador de uma seleção. E ao povo grego vou ter que dirigir uma mensagem. Se aulas Hélenas, Evcariston para Poli, Pandem Cardemo. Basicamente o que ele está a dizer, ele depois vai explicar à frente. Eu vou trazer em português. És bom a grego. Sou bom. Mas ajuda que ele tenha dito imediatamente a seguir. Mas eu não conhecia estas declarações. Isto é a conferência de imprensa pós... Simples como uma pomba. Simples como uma pomba. Como é que era? E também não desconheço totalmente este provérbio. Já nos esquecemos como é que é a declaração o homem acabou de dizer. E não sei o que é que mais serpente. O senhor tem algum provérbio para definir a campanha de Portugal? Vamos lá então. Essa conquista que teve uma cara tão sofrida, né? Mas que no final teve um final muito feliz. Fomos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Prudentes como as serpentes. Muito bem. Conhecia totalmente. Também eu. Pois, pelos vistos, eu já não me lembro, já foi há 7 anos, quase, 6 anos, mas pelos vistos nas conferências ele tinha muitos provérbios. E pronto. E este acaso também não me lembro disso, ele dizia muitos provérbios. Eu acho que Portugal foi prudente. Simples, às vezes nem tanto. Tenho alguma dificuldade em achar que tínhamos sido simples. Prudente, fomos claramente. Sim, simples no sentido de esperar pelos penaltis ou pelo prolongamento daquele momento certo contra a Croácia, né? Mas não acho que tenha sido propriamente algo simples, até porque com aquela equipa havia um bocadinho de espaço para ser um bocadinho mais simples no futebol até chegar à baliza contrária, e às vezes faltava na altura já o Bernardo Silva. Sim, não havia Bernardo, estava não havia lesionado, nem Cancelo. Sim, o Cancelo na altura ainda não se tinha estreado. Ele é chamado imediatamente a ser. Ele só no primeiro jogo. Ainda e não foi o Tiago também. Não foi o Tiago. Estava lesionado. Os nossos laterais, Vasco, era o Cédric. Era o Cédric e Vieirinha de um Sim, lado, Cédric, Rafael Guerreiro e Eliseu do outro. Eliseu. Exatamente. Mas eu ia dizer outra coisa. Havia outro jogador que na altura já se começava a falar, porque nós não tínhamos ponta de lança. Foi o André Silva, que andou ali meio ano e a fazer na final da taça, que é tipo na véspera da convocatória. Não. Já tinha sido a convocatória. Portanto, ele andou ali aquele período todo a jogar no Porto, só que não marcava, e depois ele faz a convocatória e ele no domingo a seguir faz 2 golos na final da Taça de Portugal, e muita gente lamentou. Ou seja, ele levou o Éder. Eu tenho aqui a declaração depois de porque é que ele levou o Éder, ele explicou. Mas ele depois é perguntado, numa entrevista a um canal qualquer, é perguntado o porquê de não ir o André Silva, e ele diz: a única vez que eu fui ao estádio ver o André Silva, ele não jogou. Não jogou contra o Sporting na penúltima jornada, não foi? Não jogou. Que o Sporting ganha 3-1. Em que o Peseiro nessa altura joga com os mais batidos. Ele estava a jogar com os miúdos, Ruben Neves e André Silva, e joga aí. Joga o Abubacar. O Abubacar, exatamente. O Peseiro. Engraçado. Portanto, o Peseiro foi o culpado para André Silva não estar eu até tenho a ideia que o Éder só se estreia a marcar pela seleção tipo, nos amigáveis contra a Itália. Marca aí, que já é com o Fernando Santos, não é? Já com o Fernando Santos, jogo, em 2015. Não. É um amigável ali. Eu acho que Portugal já estava apurado.
Tenho essa ideia. Mas o primeiro jogo de Fernando Santos Não. foi com a Itália. Não, é contra a França. É França. A França estava no nosso grupo de uma forma um bocadinho invisível. Exatamente. Participava. Como Jogava. era organizadora do europeu É isso. e o grupo de Portugal só tinha 5 Emparelhava equipas. com eles nos amigáveis, os Exatamente. particulares. Vá. Lester, este europeu foi decidido com o gol do Éder. Éder, que era o patinho feio. E o Fernando Santos explica isso, ou explica o porquê de levar o Éder. Aliás, eu sempre convoquei o Éder, porque era o único jogador com o perfil de ponta de lança daquilo que se chama ponta de lança 9. Estamos a falar de 9, estamos a falar de Águas e por aí fora, não é? Estamos a falar de 9, Torres, Águas. O único jogador que tens com esse perfil é o Éder. Mais perto desse perfil. Todos os outros são avançados, sim, podem jogar naquela posição, mas não têm verdadeiramente esse perfil do jogador que joga ali, mais fixo, para segurar a bola, para ganhar de cabeça, para se bater com os defesas, que é uma característica diferente. Eu não levei o Éder por capricho. Eu não faço nada por capricho, não, sinceramente, não, na minha vida nunca fiz e não vou fazer. Faço por capricho porque, pronto, toda a gente, ninguém criou o Éder. Lester, primeiro, já andavas na universidade quando isto aconteceu? Já. Ok. Mas a acabar ou tinhas acabado de chegar? Terceiro ano. Terceiro ano já? Ui. Muito bem. Fogo. Velhão. E estava, e nunca mais me esqueço esse dia, estava no RFM, Somni. E estava lá muita gente. Estavas aonde? Estava no RFM Somni, estava no festival, não sabes onde é que é. Eu pensei que estavas a dizer que estavas no RFM sóbrio. Estavas ou não? Mais ou menos. Okay. Estava mais ou esse menos. festival. Ainda tinhas aquele cabelo. Tinha. Ok. Tinha. Qual é o teu problema? Não, eu adoro. Aliás, se quiseres, podes São voltar. fases. São fases. Olha, então, Edinho. Edinho também era bom. Éder. Éder, para mim, devia ter sempre lugar cativo na seleção. Achas que ainda hoje devia estar a ser chamado? Epá, é o herói, é a lenda de Portugal. Epá, eu digo-te, eu nesse dia, e até me sinto mal, acho que não foi o único. Eu lembro-me de quando o Éder entra, ou está para entrar, eu assim, epá, eu ria-me se fosse o Éder a marcar um gol. Todos nós dissemos, não é? Epá, e depois há aquela explosão de alegria, copos a voar, toalhas a voar, pessoas a voar à minha frente. Epá, foi uma loucura. Epá, e o Éder, pelo que fez, que ninguém estava à espera, não podemos ser hipócritas, epá, merece lugar cativo. Epá, mesmo que ele não jogue, ele tem que ir. É? Eu sou apologista. Então, tipo, Tipo Zidane na França. É. sempre. Devia haver tipo Para ti, 23 e o Fernando mais Santos também? selecionador para sempre. Epá, isso já é difícil. Isso é Olha, difícil. Teu Éder não tem Exato. mérito. E achas que o Éder devia também tipo, ser conselheiro de Estado ou coisa assim? Opa, quase. Há muita gente que defende que Pinto da Costa devia ser o Papa, portanto, não sei, já não digo nada. Ok. Por exemplo. Olha, nós estávamos a trabalhar, eu estava a fazer o live e tu estavas a fazer A crónica. Eu, Sim. tu e o Duarte. Sim. Grandes momentos. Grandes E momentos. depois foi um dia de trabalho que acabou tarde, não é? É lá. 7 da manhã, para aí. A empurrar o carro do Duarte que ele ficou sem gasóleo. Lembro-me Só perfeitamente. tu, porque eu já estava a dormir. Eu e o Carlos Matos Rodrigues da Sport TV. Ixi, a denunciar o homem. A aqui. Mas o denunciar, sofrimento verdade. desse jogo foi inacreditável. Foi incrível. Que muito jogo. incrível. Aquela bola no Eu, poste. a do Gignac, para mim foi aquele. Sem dúvida. É que Foi vai um- ao poste e vai ali a Ali, passar pela Jesus. linha. Meu Deus do céu. E grandes defesas de Rui Patrício também. É verdade. Depois aquela bola na barra do Rafael Guerreiro no também. livre, não é? É no Sim. livre. Pensei que aquilo ia entrar. E depois a grande assistência de João Moutinho para o gol de Éder. Igor. Sim. Não te Esse esqueças. momento em câmara lenta, ver aquilo em câmara lenta é muito bonito. Eu a tirar estes sons naturalmente apanhei muitos momentos e realmente é impressionante. Nós quase que devíamos ver isto sempre que sempre que dizemos que está tudo mal na seleção, devíamos ver isso. E quando o Ronaldo se lesionou? Também, Eu vou a traça que fiquei assim quase para emocionado. E acho que aí os franceses ficaram convencidos que a vitória não lhes fugia. Mas eu achava que não ia dar como nós estávamos. Sim, Ou seja, aquilo eu achei que em termos de mentalidade podia fazer ali com que a coisa mudasse um bocadinho, né? Os minutos a seguir foram terríveis. A França começou logo em cima, Patrício muito bem. Vasco, nós metemos quem? Quaresma? Na altura colocamos o Sim. Quaresma, sim. Foi Quaresma, depois entrou o Moutinho e entrou o Éder. O Moutinho não é titular afinal? Não. Lixo. Olha, curiosamente falaste... Moutinho é a nossa arma secreta. A nossa arma secreta, Já devias saber exatamente. disso. Deu bem contra a Sérvia. Olha, curiosamente, a relação Cristiano Ronaldo e Fernando Santos é algo que o selecionador sempre se apoiou e temos que ser honestos, se Ronaldo não quisesse Fernando Santos na seleção, se calhar ele já tinha saído. E estas são declarações logo a seguir à conquista do Euro. Era o título que me faltava na minha carreira, graças a vocês, malta toda aqui, jogadores, staff todo, treinador outra vez, com fé, com iniciativa, para mim,
marcou-me, vou ser sincero. Lester, esta relação Ronaldo-Fernando Santos sempre, ou seja, o Fernando Santos sempre puxou o Ronaldo para o centro de tudo, não é, na seleção. E sempre o defendeu, sempre. Mesmo quando o Ronaldo mesmo não tem exibições tão positivas ou não vai à seleção por algum motivo, o Fernando Santos defende-o sempre, e já deu para perceber isso. Aliás, e vice-versa, sim, também vice-versa. Opa, e na final do Euro 2016, tu vês, aquilo acho que as imagens mostram tudo, não é? A forma como ele agarra o Fernando Santos, empurra o Fernando Santos e está ao lado dele a dar indicações, para ali. Aquilo nota-se que há uma relação ali muito íntima. E eu percebo, atenção, porque acho que depois do Scolari é o selecionador mais emblemático que nós temos, não é? Que nós tivemos. Não criei tanta empatia, por exemplo, com Carlos Queiroz ou com Paulo Bento. Acho que depois do Scolari, acho que sim, também o Scolari ainda era miúdo, mas aliás, o Carlos Queiroz não queria empatia nenhuma. Vasco, tens aí números de Ronaldo com o Fernando Santos? Tem. Primeiro, lembrar que o Fernando Santos já tinha treinado. Foi ele que lançou, não é? Ele não chega a lançar. Ele está naquele período de pré-época em que o Ronaldo, entretanto, joga contra o Manchester United. Ele já tinha sido lançado pelo Bologna. Entretanto, chega ao Fernando Santos e nessa pré-época aposta bastante no Ronaldo e há o tal jogo contra o Manchester United em que ele é vendido. Ou seja, já havia aqui uma relação, foi curtinha, é verdade, mas o Fernando Santos já o conhecia. Mas os números do Ronaldo na seleção com o Fernando Santos são incríveis. Ele já tinha 50 golos quando chegou o Fernando Santos. Ok, já em quantos anos? Número. Portanto, ele estreia-se em 2003 e ele chega em 2014. Em 11 anos. Entretanto, ele já tem 65 golos em 72 jogos só com o Fernando Santos. Ou seja, ele já tem mais golos só com o Fernando Santos em menos jogos e em menos tempo do que com todos os outros selecionadores. E é engraçado porque a fase de maior pujança física já tinha passado, apesar dele. E no entanto, os números, se calhar porque a estratégia de Fernando Santos também é muito ligada a Ronaldo. Não acho que seja mais do que era a de Paulo Bento. A de Paulo Bento eu acho que ainda era mais. Porque era muito. Portanto, era aquele 4-3-3 com a equipa ali toda compacta no meio campo, com o Hélder Postiga a fazer ali toda a missão defensiva do lado esquerdo para o Ronaldo. E o Ronaldo nessa altura estava incrível em termos físicos e resolveu muitos jogos, como aquele na Suécia. Mas a diferença é que tu aqui acho que tens melhores intervenientes, não é? Tens melhores jogadores. Sim, antes tinhas Ronaldo Nani, tens mais qualidade. Mas acho que a grande qualidade é até no meio campo, não é? Ou seja, nós. Na defesa. Na defesa também. Sim, na defesa, nos laterais especialmente. Não é? Acho que o meio campo agora. O meio campo, sobretudo. Eu acho que aquele Fábio Coentrão daquela altura, do Real Madrid, não é? Até o João Pereira fez ali boas épocas também. Sim, eu acho que é mais do meio campo para a frente, é isso. Sim, porque antes era a velocidade e o individualismo do Nani e do Ronaldo. Sim. Não é? E o Nani teve ali um período que não ia à seleção. Exatamente. Portanto, sim, Cristiano Ronaldo e Fernando Santos estão aqui intimamente ligados. Depois segue-se mais uma conquista, portanto 2016, 2017 são anos realmente inacreditáveis para Portugal, e em 2017 nesta Liga das Nações calma, 2017 foi a Taça das Confederações, em 2019 exatamente, e novo Campeonato do Mundo, perdemos com o Chile, não foi? Nas penaltis. Chile nos penaltis, que depois, curiosamente, não marcamos nenhum penalti, só marcamos falhámos os três. Adivinha lá quem é que falhou um deles? Já sei para te dizer isso, João Moutinho. É verdade. Mas sabe, foi o Menani, o João Moutinho, André Silva. Não, o primeiro. Não me recordo. Não foi. Eu ia dizer sei que nós falhamos todos. Pronto, falhámos todos e o Nani falha o último. O Ronaldo não chega a marcar porque o Ronaldo ia marcar o quarto, se não estou em erro. Não chega a marcar. E ganhamos no terceiro e quarto lugar aqui em México. Já sem o Ronaldo, que ele já tinha de férias. Tinha sido pai. Mas só para te dizer que o João Moutinho é, a par de Cristiano Ronaldo, o jogador com mais jogos pela seleção com o Fernando Santos. Ok, pois. Muito bem, diz muito sobre só termos conquistado 2 títulos. Olha, para quem não sabe, o Igor não adora o João Moutinho. Não adoro João Moutinho. É só isso. Não adoro Acredito que também como também não adorava o Farné Rude. E, portanto, olha, o próprio Fernando Santos, de certeza que vai ver este episódio, por isso se quiseres mandar-lhe uma mensagem vem qualquer. aí a convocatória, ou já? Veio aí. Há de vir uma convocatória para o Mundial, entretanto. De junho já vai jogar. E há aí outros médios. O Igor Gonçalves desempenhava bem essa função. Eu acho. Quando nós vamos àquela futebolada, cuidado. Muita qualidade naqueles pés. Fernando Santos que venha aos cedros. Trivelas Gonçalves. Fernando Santos que venha aos cedros hoje. Eu dispensava de qualquer forma. Dispensava o Igor na seleção. Achas que queria mau ambiente? Não. Vedetismo? Não, bom ambiente ia haver. Se calhar a qualidade futebolística podia ser. Nunca viste? Espera, porquê? Tu dizes que ele queria bom ambiente aqui?
Acho que sim. Ai, meu Deus. Olha, que puxado. sendo assim, grande maior. Portugal perde essa Taça de Confederações. Foi a última edição da Taça de Confederações, não foi, Vasco? Foi sim. Eu gostava dessa competição. Lembras daquele Brasil do Adriano? O quarteto mágico. Sim, mas em o quarteto 2005. não tinha o Ronaldo. Era o Robinho. O Ronaldo não foi essa. Em 2005? Eu também O achava, Ronaldo não vai? eu também achava que era o com certeza que o Ronaldo vai. Acho- Não vai? eu achava que era o quarteto mágico e fui ver ontem e não Há cá estava lá Adriano, com certeza. Ronaldinho também. o Ronaldinho e era o Robinho. O que é que era feito do Ronaldo? Não sei, não terá ido à competição por alguma razão. Eu fui ver, Vasco. É Fui porque ver. ele Mas nessa altura podemos. podia estar já lesionado ou Não. ter ali alguns problemas, porque ele depois quando vai ao Mundial 2006 Já não está no já se melhor achava momento, que ele até podia não render. Estava convencido Não, também eu. que o Também Ronaldo eu. tinha marcado até um gol contra a Alemanha nas Vamos, meias-finais. já estás aí com. Mas se calhar foi o Adriano. Sei que o Adriano realmente partiu tudo nessa. Essa foi a grande Sim, sim, competição, sim, não é? do Adriano. Do Adriano. Portanto, estás a falar em 2005. Olha, portanto, somos eliminados no Mundial. O Mundial não nos corre particularmente bem, pois não, Luís? O Mundial, não. Não, e atenção, mas há pouco estavas a falar da relação Cristiano-Fernando Santos e nessa altura, queres dizer? Não está? Não está. Não Eu está, sabia pronto. porque eu fui ver. Ok. Estavas Luizão. O Luizão tem 2 taças de Pois confederações. tem, e acho que 0 jogos. Que é uma cena engraçada. pronto. Acho que tem 0 jogos nas duas. Tá bom. Tenho Já- essa ideia, tenho essa ideia. Já debatemos sobre isso. Não, E não. juro, que grande equipa. Grande equipa. Pronto. Não chegou para o Zidane em 2006. Porquê? Porque entrou o Ronaldo no lugar do Robinho. Achas? Acho. É essa a Aí tu és explicação. fã, É essa a Robinho? explicação. Eu sou Ok. super fã. Ok. Olha, estava o Leo. Olha o Leo. O Léo, sim, O que depois Léo. veio para o Benfica. Eu acho Relação que Ronaldo- pois, a questão da relação Ronaldo-Fernando Santos também ajudou aqui a enfrentar estes dissabores, porque obviamente Fernando Santos já teve algumas páginas negativas, não é? O Mundial, o próprio Euro 2000 também. E 2020. 2020, o que é que eu disse? 2000. 2000. Esse- E ele ainda estava no Porto. Saudades. Saudades. E o Cristiano Ronaldo nunca teve, como teve, por exemplo, Com o Queiroz. o mítico Perguntem ao Queiroz. Acho que ele teve ali alguma grande dose, e por isso é que eu também já disse aqui no nosso podcast que eu acho que Ronaldo e Fernando Santos, quando um sair, o outro vai sair da seleção. Eu tenho essa convicção, Já clara. disseste isso. Já vamos falar da saída, porque realmente Sim, temos que falar. Olha, Portugal é então eliminado, não jogámos particularmente bem e o próprio Fernando Santos, sem nunca assumir que a equipa tivesse jogado bem ou mal, ou onde é que eu tenho isso? A eliminação do Mundial. Vamos lá ouvir o que é que ele disse a seguir à eliminação do Mundial. Temos jogadores a chorar, terão muitos portugueses também a chorar com certeza, e desiludidos e tristes, somos todos, não é? E alguns a chorar na cabine, porque eu acho que eles deram tudo o que tinham para dar, trabalharam muito, os primeiros 10 minutos na realidade Na realidade, entramos um pouco atrás, mas depois a partir daí Queria só começámos a pegar na ouvir aqui frente, uma a pegar parte. linhas, a criar situações. Mas futebol é isto, eles fizeram 6 remates à baliza, acho que acertaram um na baliza, nós fizemos 29 e acertámos 2 vezes o posto. eu não me lembro bem disto ser assim. Eu também não. O primeiro, um à baliza é impossível. Não. Marcaram 2 gols, Sinceramente, disse um não tenho autogol. muitas palavras. Não, foi Cavani, Foi o não Cavani que Cavani em marcou 2 dois golos. Não, Portugal teve muita. Eu acho que aqui foi ao contrário do que normalmente acontece a Portugal. Ou seja, Portugal começou a perder cedo e o Uruguai deu a iniciativa. Foi um bocadinho como o jogo contra a Bélgica no Campeonato da Europa. Ou seja, a partir do momento em que o adversário começou a ganhar em vantagem, defendeu-se e Portugal esteve sempre no ataque, é verdade. Mas eu acho que o Uruguai conseguiu sempre defender bem e ter o jogo sempre relativamente controlado. Eu não tenho grande opinião sobre este jogo. Estava num casamento. Estava. Não estávamos aqui. Não. Com o Uruguai, não. Eu, para não variar, estava Não, a trabalhar. Nós estávamos aqui. Não, isso era Eu no estava em isso era casa, no Euro eu estava em 2020. Não, de 2018, lembro. Estavas aqui. Não, mas nós estávamos aqui. Eu estava a trabalhar, mas estava em casa. Estávamos aqui que comprámos. Mas foi num sábado. Comprámos. Foi num sábado. Foi num sábado. Pronto, eu estava num casamento. Lembro-me Foi pouco perfeitamente. depois de São João. Estávamos aqui. Houve quem comprasse bebidas espirituosas. Estivemos aqui a ver o jogo. Lembro-me perfeitamente. Pronto. Lembro-me Desculpa, perfeitamente. não ter Já estavas vindo. cá, Leste? Eu acho que sim. Eu Tu lembro. já estavas cá, não sei se estavas no jogo. Mas Pois, já estavas mas no lembro-me Mundial. Vocês perfeitamente. estão a Não, eu monopolizar trabalhei- o tempo não, para mas falar disto. Eu não é? trabalhei no Mundial. Eu estava a trabalhar na altura do Mundial. Trabalhaste portanto, é capaz muito de- no Mundial? Trabalhei muito É no verdade. Mundial. E eu lembro-me que Olha, eu, podes repetir este ano. É verdade? eu e o Miguel Amaral ficámos muitas vezes com os lives dos jogos que foram a prolongamento. Tivemos Mas azar. isso a vida Eu lembro Acontece a todos. perfeitamente disso.
Eu ainda Ontem, não é? estive Real cá Madrid. até às Olha, 11 da noite. Aqueles azares. portanto, Portugal é eliminado, não tínhamos feito uma grande taça de confederações, ninguém ligou muito, o Mundial não corre bem, segue-se mais uma conquista na Liga das Nações, e eu acho que aí foi talvez o melhor momento de qualidade de futebol de Portugal. Não? Desde logo fizemos essa fase Desde final. logo fizemos não é? os jogos todos. Sim, Somos todos. só 3. Quatro. Quatro, Até exato. fomos ao Jogo terceiro e quarto lugar e depois viemos Voltamos, para, é verdade. para o Dragão. Sim, foi, e temos que dividir isso em duas partes. A primeira parte, a parte da fase de grupos, um grupo também Qual era o grupo, complicado, Vasco? Polónia Itália, Polónia. Itália e Não, era só três, só duas. três. Era só duas. Na altura. E Portugal diz? Na altura eram só grupos de 3. Portugal ganhou a Itália cá, empatou 0-0 lá, E ganha na Polónia. ganha na Polónia e depois empata cá em Guimarães, mas já aí apurado. estava Já apurado. Nessa altura, o Cristiano Ronaldo tinha saído do Real exatamente. Madrid e fez ali meio ano de interregno na seleção. Na altura até havia a dúvida, será que ele vai voltar? Será que não vai? E Falava-se até que muitas sim. críticas por essa decisão. Dele ter ido Sim, só à fase final. houve críticas Exatamente. posteriores, não é? Sim, Houve sim. posteriores. Só que aquilo coincidiu com a explosão aqui de uma geração que estava do Bernardo Silva, do Cancelo, do André Silva, por aí fora, Ruben Neves também. O Guedes também faz uma boa fase final. especialmente. Sim. Mas o Guedes já andava pela seleção. Já. Já tinha do Campeonato do Mundo. Ok, já me lembro. Exato. E por isso Portugal depois apresenta com estes jogadores, já sem Cristiano Ronaldo, a versão mais vistosa da era Fernando Santos. Acho que isso não há grandes dúvidas disso. Vistosa com resultados. Eu lembro perfeitamente que na Polónia Portugal estava a ganhar 3-1 e a Polónia reduz, e a Polónia ali nos últimos 10 minutos não toca na bola. Portugal com uma qualidade enorme a ter a Aliás, bola. O 3-2 até enganador. Portugal foi muito superior. Muito nesse superior. jogo. Lembro perfeitamente disso também. Esteve a perder e virou o jogo fácil. Sim, 1-0 para a Polónia e depois 3-1 para Portugal. Exatamente. Sim. E contra a Itália, cá na Luz, também foi uma vitória justíssima. Foi a última derrota da Itália até ser campeã da Europa em 2020. Ter ficado aqueles 30 e tal jogos sem perder, não foi? Sim, é isso. Exatamente. Desculpa aí agora este exercício de memória, eu sei que para ti é uma parte mais complicada. Mas, Estamos juntos, Igor. Eu sou igual. Lembro-me da final. Da final, pronto. Mas depois chegamos à fase final e nos dois jogos Cristiano Ronaldo reaparece, já tinha feito os jogos em março, não é? Mas reaparece em grande que faz logo um hat-trick contra a Suíça. Só que este aspecto é importante. Em março, Portugal começa a jogar a qualificação para o Euro 2020 E não começa muito bem. e não começa nada bem, com 2 empates. Vem o Ronaldo, é na altura em que se estreia o Diego Sousa, lembro-me disso também. Aliás, o Diego Sousa vai à Nations League. Não Vai à Nations League, é campeão. Ele e o José Sá. O José Sá que já tem... como é que é? Eu acho que ele não teve no. Então, Não, ele não esteve no Europeu, mas ele foi na Taça das Confederações. E Sim, agora, nas confederações, ganhou mas ainda não chegou pela seleção. a Nations League e agora também. Pois. Está a fazer boa época, não está, Leste? Já está? Está sim, senhor. E Portugal depois chega a essa fase final com Cristiano Ronaldo e restante comitiva na. Era Inglaterra, Suíça E Holanda. Holanda. A final é com a Holanda. O gol do Guedes, não é? Gol do Guedes. O Ronaldo faz aquele hat-trick contra a Suíça nas meias finais. O jogo contra a Suíça, eu acho que foi o melhor jogo que eu vi da seleção com Fernando Santos. Eu não concordo. Não? Também não. Jesus, eu lembro-me tão bem. Talvez por se calhar por estar no estádio. Eu Estavas lembro a sentir. um dos golos que é eu já não ando ao certo, mas é uma assistência do Bernardo, que é um passe que ele domina a bola no ar e depois serve para Faz trás. um cruzamento, ele remate. Que gol. Porque eu tenho a ideia que os golos de Portugal, o 2 e o 3-1, já são na reta final Sim, do sim, jogo. sim. não é? Sim, O a jogo coisa em si teve- até foi equilibrado. Teve preta, a coisa teve Eu preta. gostei muito desse jogo de Portugal. Eu gostei mais do jogo da final do que propriamente das meias finais. A sério? Sim. Eu, por acaso, tenho esta memória muito viva na minha cabeça desse jogo, de Portugal na Suíça. Por causa do Bernardo. O Bernardo faz um jogo do caraças. E já havia Bruno Fernandes. Já, a claro. jogar também. A jogar também. Bruno E foi Deus também a Fernandes. estreia do João Félix na seleção. Foi nas meias finais contra a E o Suíça. Moutinho estava lá? Moutinho está Pois foi, Moutinho do está João sempre- Félix. Moutinho está sempre lá. Está sempre. Já Sim, tinha mas feito na altura ele mudou o sistema, jogou em 4-2-3-1. Sim, porque o Félix estreia-se contra a Suíça, mas já não joga contra a Holanda, perde a titularidade. Sim, Já não- para o Guedes para que marca o gol. Guedes, exatamente. Sim. E é isso. Ducati Guedes. Foi ali voltar ao passado com o Cristiano Ronaldo, mas as coisas correram bem, sobretudo por causa da tal meia final em que ele partiu tudo.
Depois tivemos ali, ou íamos ter o Euro 2020 logo a seguir, não tivemos, só tivemos há um bocadinho. Entretanto, Podia ter sido. Podia ter, há bocadinho, há pouco tempo. Há dias. Entretanto, passou a década, mas pronto, ou seja, a década, nós demos o prémio. Nós demos o prémio, atenção, acabou aqui. O Euro 2020 já não que foi entra. em 2021 já não entra. Se não, engenheiro, pá, não sei se ia dar. Já não dávamos. Olha, aqui, ou seja, esta fase é uma fase que tem sido até problemática para o selecionador, porque realmente temos uma seleção com o Bruno, com o Bernardo Silva, com o Rubem Dias, o Cancelo, os jogadores que estão aí nos grandes clubes ingleses e melhores clubes do mundo, mas não estávamos, ou não estamos a jogar bem. E esta pergunta, curiosamente, acho que até é nossa, não é? Sim. Exatamente. Não é? A pergunta que deixou o Fernando Santos, a pergunta é muito básica, com tantos jogadores em tão bons clubes, a jogar tão bem nos seus clubes, porque é que a nossa seleção não joga bem? Deixou o Fernando Santos assim meio... Como é que eu vou responder? A pensar. Eu lembro perfeitamente. Eu acho é que Olha, quando é que isto temos foi? talento, temos muita No final qualidade, do jogadores jogo com enorme contra a qualidade, principalmente com bola, e temos que pôr essa qualidade em jogo, não é? E é isso que nós treinamos, é isso que nós pedimos, é isso que eles querem fazer, e portanto é que muitas vezes têm feito e que na realidade noutros jogos não têm conseguido. Pá, mas a expressão do Fernando Santos após a... É muito boa. Derrotado. Completamente E do derrotado. género, como é que eu consigo responder a isto que nem há resposta? É isso. Na altura, o Hugo ganhou mais de 1000 seguidores no Twitter à conta disto. Influencer. Já era. Sim. Agora é Então, super influencer. Olha, mas e porquê que a seleção joga? Não joga às vezes... aliás, já é raro lembrarmos de grandes jogos da seleção. O que é que... É o que eu vou ser um bocado... nestas coisas sou um bocado... rompo um bocado com a coisa, que é... Eu acho que é Cristiano Ronaldo. Para o bem que teve muito bem, eu acho que nesta altura, e não estou a dizer que não pode ser com Cristiano Ronaldo, estou a dizer que ainda não há um método com Cristiano Ronaldo em que consigas potenciar todos os outros jogadores, porque acho que todos os outros jogadores entram um bocadinho em sub-rendimento por causa disto. Tem muita necessidade até de... Eu acho que ele psicologicamente também inibe os colegas de equipa. Sim, nestes jogos agora de apuramento, por acaso fui fazer com o Pedro Cunha. Do play-off? Sim, do play-off para o Mundial 2022. E há muitos lances que tu notas, o Ronaldo teve 2 jogos para esquecer, não teve nada bem. E depois há lances em que, eu lembro-me de um lance em que o Bruno Fernandes, eu creio que é no segundo jogo contra a Macedónia. Nuno Mendes? Não, que é o Bruno Fernandes que está do lado na quina da área, e há um remate assim na diagonal, o Ronaldo está-lhe a dar a linha de passe, e o Ronaldo, eu pensei assim, se o Ronaldo tivesse no lugar do Bruno Fernandes, também rematava a baliza. Pronto, e o Bruno Fernandes decide arriscar e remata a baliza, ele começa a mandar assim, para baixo, todo chateado, ele esquece que inibe os colegas também têm direito a rematar, também têm direito a fazer outras coisas. Eu acho que foi isto que o tornou o melhor de sempre em Portugal, e esta insatisfação permanente. Agora, acho que neste caso deve haver um bocadinho mais de equilíbrio, porque o Cristiano Ronaldo continua a ser um jogador que tem todas as condições para ser decisivo, mas falta aqui esta harmonia de Cristiano com os outros. Não é? E os outros têm um estilo que se aproxima mais de determinada maneira de jogar, e com Cristiano Ronaldo acho que isso não está a casar ainda bem. Mas pronto, eu acredito que o engenheiro ainda conseguirá encontrar aqui um bom método para uma última harmonia no Mundial do Qatar. Mas é só Cristiano Ronaldo, ou há jogadores que podem estar fora de posição? Há jogadores que claramente ali na seleção... Pois é, nós vimos uma mudança nestes jogos, não é? Nestes dois jogos de apuramento vimos aqui uma mudança até que não estávamos à espera no Fernando Santos, na forma de jogar. O Bernardo rende mais atrás Bernardo mais 10 ao meio, do que mais encostado à linha. Mas exemplo. O Bernardo faz a Liga das Nações a 10. É verdade. Acho que muitas vezes Portugal entra bem nos jogos, até marca um golo, e a partir daí, não sei se são os jogadores ou o treinador, eu acredito que seja o treinador, mais defensivo, ou seja, não potencia tanto os jogadores de ataque que tem e dá iniciativa ao adversário, o que é sempre um perigo, não é? A jogar contra a Turquia, isso às vezes verificou-se. E os outros também têm boas equipas, podem ser inferiores a nós, mas se estiverem sempre com a bola, acabam por nos criar perigo, não é? E acho que é um bocadinho a mudança de chip, nos assumirmos, não estou a dizer para jogarmos sempre assim contra uma Alemanha, uma França, mas noutros jogos eu acho que nós temos um bocadinho de receio de assumir realmente que somos melhores. E agora lembrei-me desta questão, porque já é uma questão também muito falada pelo Fernando Santos, que é
há assim tantos problemas de Portugal quando defronta uma seleção que joga com 3 defesas? Eu pensei por esse áudio, porque aliás o áudio ele depois a seguir fala disso, da questão de eu gostava de saber já agora a vossa opinião. Há tantos problemas assim? A jogar em 4-3-3 fica mais difícil. Mas isso tem a ver com a forma como Portugal defende, porque não sabe defender contra equipas que jogam com 3 defesas? Eu acho que é a forma como Portugal ataca. Não sei porquê. Os nossos laterais, que são no fundo muito do nosso ataque, vêm dos laterais. Com seleções com 3 defesas, por alguma razão nunca conseguimos ter os laterais projetados. Nunca eu não acho. Eu acho isso. Aliás, o Fernando Santos também diz isso, que sente que os seus laterais ficam muito mais atarracados. Acho que até essa é a expressão que ele usa. Eu estou-me a lembrar do jogo contra a Alemanha, na Alemanha, em que para mim o grande problema desse jogo, em que a Alemanha se apresenta em 3-4-3, é que Portugal opta por não se moldar defensivamente à Alemanha. E nós jogamos com William e Danilo, não foi nesse jogo? William e Danilo, mas num 4 estático, em que os laterais iam subindo, os extremos não ajudavam muito, sobretudo o Bernardo, foi muito criticado na altura. E a grande questão é que os 3 homens da Alemanha nunca eram compensados em termos territoriais com 3 homens de Portugal. Portugal mantinha os 2 defesas e eles andavam ali sempre no meio. Normalmente, a forma atualmente que existe para defender um ataque a 3 é com 3 homens. Não é? E Portugal nunca fez isso, ou seja, nenhum dos 2 médios defensivos baixava para junto dos centrais e nenhum dos laterais baixava para junto dos centrais. Eu acho que é esse o problema, porque eles ficavam a fechar os laterais. Quem é que jogou na direita? Foi o Nelson Semedo. A questão é que normalmente quando eles estão com 3 homens, mesmo que tu iguales 3 contra 3, se alguém sair para uma das faixas, muitas vezes o lateral daquela faixa não vai poder subir. Imagina que um dos teus, como ao Sporting, quando o Sporting, por exemplo, joga com o Nuno Santos no trio, na frente. Quando é o Sarabia e o Pedro Gonçalves é diferente, porque eles gostam mais da tabela, gostam mais da diagonal para o meio. O Nuno Santos abre mais. O lateral daquele lado, independentemente de jogares com 3 ou não, vai estar sempre ou do olho no Nuno Santos ou muitas vezes com o medo de levar um 2 contra 1. Porque o Bernardo e o Ronaldo, ou o Bernardo e quem jogar no flanco de Portugal não vai ajudar. Mas estamos a falar de coisas diferentes. Estás a falar com bola, eu estou a falar sem bola. Eu estou a falar sem bola. Estás a falar sem bola? Sem bola, que depois, obviamente, tu, ao final de 3 ou 4 vezes de estares ali com 2 jogadores a aparecer, já não vais querer subir. Já vais ter medo, quando tens a bola, já vais ficar. Tens de ter cuidado, porque não há alguém a dobrar-me aqui, não vai haver ninguém a aparecer nas minhas costas, não há um médio defensivo, não há um central como há, por exemplo, com o Sporting, onde os centrais abrem muito. Eu percebo o que o Fernando Santos diz. Obviamente não é só isto, mas acho que a questão dos laterais é muito importante nisto. E vamos ver, o Mundial está aí à porta, há muitas seleções que jogam com 3. Não sei se alguma vai jogar contra nós, Vasco. Tens essa ideia? O Uruguai poderá jogar porque tem agora bons centrais. Eu tenho a ideia que sempre este novo selecionador... Cota suplente. Eu tenho a ideia que mas dá a força. Tenho a ideia que este novo selecionador joga com 3 centrais. Vamos ver. Olhem, Vasco, ajuda-nos. Dá-nos aí, Fernando Santos, houve aí uma grande questão de Fernando Santos lançar muitos jogadores. Quando estás muitos anos na seleção acaba por ser normal, não é? Sim. E agora, o que é que tens aí para nós? Será que eu ainda tenho isso? Tenho. Tens. Portanto, ele utilizou 88 jogadores, sendo que 57 foram estreias. Vocês lembram-se das 2 primeiras contra a França? Os 2 primeiros jogadores que ele lançou. Guerreiro? Não, o Guerreiro não chega a ser logo no início, ainda só na segunda convocatória. 2 primeiros. Jogávamos no Sporting na altura. Claro que jogávamos no Sporting. Sporting de 2016? Isto é 14, Patrício? 15, 14-15. Não, Patrício já era o titular. Adriano? Não. João Mário? João Mário. Cédric. São os 2 que se estreiam. O José Fonte também já está nessa convocatória, mas não chega a jogar. Estava o Ivo Pinto também nessa primeira convocatória. O Ivo Pinto. Que não chegou a jogar. O que é feito de Ivo Pinto? Ele não estará no Championship? Não. Ele andou por lá, verdade. Já andou lá. Era por acaso perdi-lhe. Norwich, não foi? Sim, ele até foi campeão. E o último que nós estreámos? O Paulo Bento criticado porque tinha o Tiba. E depois o Fernando Santos levou o Ivo Pinto. O último foi o Vitinho. E é o maior. O último foi o Vitinho. E agora? Só Deus o quê? O último foi o Vitinho. Que ele estreou. Só Deus vai dizer qual é melhor. E depois ou o João Mário. E depois há o jogo salvo contra Cabo Verde. Sim, que ele estreia muitos jogadores. Estreia vários jogadores. Chega a jogar o Ucra, o Paulo André Oliveira, o André Pinto. O André Pinto foi expulso, não foi? Alguém é expulso. Tenho a ideia que sim. O André Pinto do Sporting. Estava no Sporting na altura. Não, estava no Braga. Estava no Braga. Na altura estava no Braga. E o Paulo Oliveira na altura estava no Sporting. Paulo Oliveira estava no Sporting. Há o Ucra, não é? Já falaste do Ucra.
Mas também esse jogo marca a estreia, por exemplo, do Bernardo Silva. Estás a ver? O Bernardo querido Bernardo Silva. Só Deus dirá Eish. quem vai ser o melhor jogador. No Só meio Deus dessas lendas todas jogou É o Bernardo Silva. E Pois Danilo, também eu apontei aqui os que mais se notabilizaram, o António Lopes Danilo também se estreou nesse e o jogo. Danilo também ainda era jogador do Marítimo e também se Isso foi estreou quando? nesse Isso foi em Ah, quando? Isso foi em 2015. 2015. Depois é que ele vai ao Portimonense, né? Depois é que vai para o Porto. Pois, isto é uma altura em que Portugal ele faz uma convocatória muito alargada, não é? Porque joga um jogo Faz a um jogo de contar qualificação e e depois foi o tudo embora e ficaram os Foi no fundo foi mesmo, estreantes, foi vá, mesmo vamos. para testar os jogadores Sim. e dar oportunidades a alguns jogadores que Não, o por Bernardo norma há de ter sentido bem. Foi sempre a subir. Foi sempre a Sempre a subir. subir. e perdemos 2-0. Perdemos com Cabo Verde. 2-0. Eu não me lembrava disso. Na Moreira. Quem é que marcou os gols de Cabo Verde? Moreira. Lembras-te, Vasco? Isso eu não me lembro. Isso eu não me lembro. Também. Queres que eu lá lembrar? Eu nunca duvido maior. Não, mas Nunca não é duvido isso. maior. Os golos de Deve Cabo ter sido Verde. mais. Lembro que fiz esse jogo agora, quem marcou, não me lembro. Janini, se calhar. Mas tantas marcou. Não sei. Achas que foi Por já? acaso acho que não. Não. Aos nossos leitores que vão ver. Eu não vou ver agora. Olhem, de resto, Vasco, o que é que tens aí mais assim notável? É a questão do Fernando Santos, que já é o selecionador com mais jogos Exatamente. na história da seleção, estar muito próximo dos 100 jogos, já está com 97. Por Sim. isso agora em junho penso que já 3 jogos da Nations League. 4 jogos. 4 São jogos. 4 jogos, pois é. Portanto, agora já em junho, E tem 199 jogos? Ou estou completamente shut up? 199 de quê? golos. Golos, era isso que eu queria dizer. Sim, 97 jogos, 199 golos, é isso. Exatamente. O próximo golo vai ser o golo 200 e vai entretanto chegar aos 100 jogos. E, entretanto, nas seleções europeias, atualmente, só o Lucoltz do Luxemburgo e o Deschamps é que têm mais jogos que o Fernando Santos nas seleções, o que demonstra aqui uma grande continuidade. Não é muito normal. E uma resignação do Luxemburgo, né? Mas tem desenvolvido, tem melhorado. É verdade, o Luxemburgo. é verdade. Ele tem feito até um bom trabalho. Mas é muito difícil tu ficares muitos anos numa seleção, não é? Porque tem muitos ciclos e muitas vezes nestas seleções fortes como é Portugal, quando acontece uma má fase final, a tentação é o treinador ir embora, e tem havido aqui uma continuidade com altos e baixos, mas que fazem todo sentido. E essa continuidade, se calhar, tem a sua data Se ali. Portugal não não é? fosse agora o Mundial, Fernando Santos ia embora. Já tinha, sim, acho que sim. Eu Mas diria que aconteça o que próprio- aconteceu e no ele Mundial, próprio acho que disse estamos na altura, por todo o respeito que a gente tem ao Fernando Santos e o agradecimento, acho que estamos preparados para um novo ciclo, ou achamos que... sim. Eu acho que isso também tem muito a ver com o que existe disponível no mercado. Exatamente. Quem poderá ser o Exato. sucessor. Onde é Nós que está temos o que pensar Sapinto na sempre- altura, né? Eu falei disso no último. Foi- é falei verdade. disso no último. Mas há uma coisa muito importante. Está aí a despontar mais uma grande geração de jogadores. Até duas, não é? Porque uma ganhou agora a Youth League e há aquela do Porto. Pois é, essa que eu Que estava a está falar, agora- a do que está Porto. agora a aparecer, Está a aparecer na e, equipa entretanto, principal do vai- Porto. Há ali sempre 2 ou 3 jogadores. O Diogo Costa, acredito que não vai demorar muito a ser o guarda-redes titular da seleção. Já é? Já o foi. Já é? já Não, foi. Foi Já nesses nos Foi nos dois, jogos, exatamente. Sim, mas Sim, o Vitinha já chegou à seleção. O Vitinha já Fábio Vieira chegou, também está à Eventualmente porta. também poderá chegar. João Mário tenho mais dificuldades em acreditar, mas há aí alguns bons jogadores que podem aparecer e também acredito que E há vários outros noutros clubes. Há o Noutros Vasco, há o clubes, E nós Inácio. olhando também para a nossa seleção sub-21 também há muita qualidade. muita qualidade. Olha, estamos a terminar, vamos terminar. Portanto, isto no fundo foi aqui um remember do Fernando Santos. E eu acho que é importante terminarmos com este último áudio. Porque Mas eu ainda queria fazer uma pergunta a todos vocês. Então, Quem é, se não fosse Fernando Santos, quem é que ganhava este prémio? 2011 a 2020? Difícil, esta é muito 2011 difícil. a 2020. Treinador da década português. portanto o Amorim português. não conta. Não, ainda, o Amorim não Só conta. Depois ganha na próxima década, né? É difícil, realmente. Jorge Portanto, Jesus seria um Jorge forte Jesus, candidato. Um forte candidato. Vítor Pereira. O próprio André Vilas Boas, mas só teve ali um ano realmente muito forte. É difícil. Era o Jesus. Sim, o André Vilas Boas é difícil, porque Só teve um pronto, ano já, forte e depois- Sim, já foge ali da... Eu vou O José Jesus. Mourinho nesta década também ainda chega a ser também campeão. Sérgio em- Conceição. Também Sérgio Sim, Conceição. mas nessa década só chega a ganhar um campeonato. 2. 2020 também. 2020 também. Portanto, é de 2011 a 2020, inclusive. ok. 31 de dezembro de Existe 2020. sempre aquela dúvida É verdade. para ver como É. muda a década. Eu dava a JJ. Acho que merece. Eu também... E eles chegam ainda a E isto- ganhar a isto- Libertadores em 2019, sério. Pois. olha, não me lembrava Estás a disso. ver, estás Não me a lembrava ver. disso. Talvez Eu JJ. lembrava-me de JJ
não era tanto por ter ganho 2 campeonatos pelo Benfica, consegue As ir a 2 duas finais finais europeias, que acho que também é uma coisa relevante. Mas também pesa isto no Flamengo, também pesa. sim. Não, isto pesa ainda mais, ainda pesa mais. Olha, eu falei do Ruben Amorim, mas se calhar nesta década a Abel já começa a marcar a sua. Olha. Não é? Verdade. Já são 2. Verdade. Olha, Se ganhar uma Champions, é verdade. é dele. É verdade. Só ver, Abel, um abraço. só ver o que é que o Sapinto faz até lá. Toda a força ao Moreirense, estou com o Moreirense. Moreirense Sapinto na pode seleção. descer esta jornada. É verdade. Tenho pena por causa do estádio. É bonito. É isso. Olha, vamos terminar Espetacular. com uma mensagem que o Fernando Santos deu. Eu acho isto é a seguir ao Euro. Eu acho que é importante porque realmente nós desde final dos anos 90 vemos num trajeto ascendente a nossa seleção. A seleção com muita qualidade, mas tínhamos um bocadinho aquela coisa de nunca vamos ganhar nada. Tivemos aquela grande oportunidade no Euro 2004, perdemos. Já estávamos quase aqui condenados a achar que nunca íamos ganhar nada na seleção. Fernando Santos deu-nos 2 títulos, um deles então importantíssimo, e no final desse jogo deixou aqui uma mensagem que eu acho que é importante nós recordarmos, que realmente Fernando Santos trouxe. O Scolari já tinha trazido, Fernando Santos consumou isso. Fantástico, não é? Não é só a saída, é depois pontos e pontos que nós fomos passando, sempre com portugueses e portugueses e portugueses e portugueses. Isto é eu acho que isto enche a alma de alguém, enche a alma de todos. E os portugueses são um povo de alma, são um povo que acredita. Infelizmente, algumas vezes não acreditamos em nós próprios. Eu tenho repetido isto muitas vezes, quando era imigrante. Mas Portugal e os portugueses são dos melhores do mundo. Portanto, parabéns a Portugal. E na realidade temos alguns dos melhores do mundo no futebol. E portanto acho que o Fernando Santos conseguiu dar aqui um bocadinho, transpor essa qualidade que nós sempre achámos que tivemos para realmente títulos, não é? Isso é interessante, eu não tenho esta na cabeça também, e faz lembrar o que recentemente o Jorge Brás também disse em relação ao acreditar de ganhar à Espanha, não é? E tem muito desta mensagem. E sim, Portugal tem... Eu acho que não é de todo um período isolado. Já os anos vão-nos mostrando isto, porque continuam a aparecer grandes gerações. Por isso o futuro é excelente, é risonho. Acredito que vamos continuar na próxima década a ser uma das seleções de topo do futebol mundial. Eu recordo-me, enquanto crescia, que Portugal era conhecido por havia o lema que era jogamos como nunca, perdemos como sempre, não é? Que era Portugal jogava muito bem, mas nunca ganhava nada, invariavelmente. Não é? E na altura já havia uma geração de ouro. Exatamente. E 2016 contrariou um bocadinho isso. É verdade. Exatamente. Fernando Santos, que uma das últimas declarações diz que a única geração de ouro é esta. Ele até mereceu críticas de malta e não sei o quê. Bem, meus amigos, estamos conversados. Isto é um episódio diferente que também naturalmente fizemos pela entrega deste prémio. Entregámos o prémio na quarta-feira. Este podcast sai na quinta-feira e portanto... Mas eu e o Leste continuamos a vir cá todas as terças. Já tem tema para a próxima terça ou ainda não? Ainda não. Vais dizer algum? Não. Aquele que eu vos propus, vocês ignoraram. Que era o Nápoles na fase inicial da época. Mas quando ganhavam os jogos todos. Spalletti e o quase. Lembras que nós falámos disso? Vocês não. Já se fala no peseiro português. Italiano, desculpa. Não são. Olha, peseiro, olha. É bom que quando o Fernando Santos sair da seleção, o peseiro esteja a trabalhar. Meus amigos, grande abraço.